Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Walter Silva para mais um vídeo e neste vídeo nós vamos dar aqui uma aula sobre a XRP e sobre todo o cenário por trás deste projeto e de outros projetos relacionados à categoria da ISO 222. Então, se você quer saber de verdade de que se trata esses projetos, quais são os potenciais reais de crescimento e quais os impactos positivos e negativos sobre o preço da XRP, da XLM. Inclusive, eu fiz um comparativo entre a Mantra e a XRP, porque recentemente um importante criador de conteúdo do Brasil resolveu atirar contra a XRP. Não sei por qual razão, não sei se é porque tá chateado porque perdeu dinheiro em muitos projetos que ele próprio pampou no mercado, mas a grande verdade é que existe um profundo desconhecimento sobre o projeto chamado XRP. E muitos dos críticos, eu entendo, tá tudo bem você ser crítico de um projeto. Eu sou crítico de vários, inclusive alguns que foram pampados pelos grandes do Brasil. E aí, hoje, quando tá doendo no bolso, aí o pessoal começa a falar que altcoin é isso, altcoin é aquilo e tal e tal. Nós, aqui do canal Cripto com Fé, de forma transparente, verdadeira, sem arrudeios, nós estamos orientando a nossa audiência, a comunidade Cripto com Fé, as pessoas que participam dos eventos, dos vídeos, das lives que a gente participa, nós estamos sempre alertando que altcoins são ferramentas para você ganhar dinheiro e aumentar a sua posição em Bitcoin. E simples assim, nada mais do que isso. Análises reais, oportunidades reais de entrar, fazer dinheiro, sair e realizar lucro. Essa é a verdadeira dinâmica que você deve adotar com qualquer altcoin, independente seja XRP, Ethereum ou qualquer outra, tá? Principalmente meme coins, que são verdadeiras armadilhas de liquidez. A gente já falou bastante sobre isso. Inclusive, muitas delas foram bastante, impulsionadas por esses grandes aqui no Brasil. Então, eu quero esclarecer algumas coisas sobre XRP e também desfazer algumas asneiras que foram ditas recentemente sobre esse projeto. Então, vamos para o nosso conteúdo, que é muito importante você entender, tá? Nós iremos utilizar aqui um estudo que foi feito e esse estudo traz as possibilidades, quais são os objetivos da XRP e quais são os pontos negativos e os pontos positivos. Inclusive, nessa análise, nós utilizamos a inteligência artificial do ChatGPT e também a inteligência artificial da Grok, para fortalecer a nossa tese, tá? Eu tenho as minhas convicções, mas para fortalecer a tese, para trazer argumentos sólidos e fontes sólidas, nós utilizamos também uma análise institucional, fundamentalista sobre esses projetos, para você tirar as suas próprias conclusões, tá certo? Então, esse estudo foi repassado na íntegra para a Academia Cripto com Fé. Aliás, os dois estudos que nós iremos apresentar aqui foi repassado na íntegra com uma revisão feita para evitar qualquer tipo de erro, tá? E foi repassado na íntegra para a Academia Cripto com Fé. Se você quiser ter acesso a esses estudos, é só você acessar a Academia Cripto com Fé através do WhatsApp que está aparecendo na tela para você. Então vamos ao nosso conteúdo, tá bom? Beleza? Estamos aqui com a inteligência artificial da Grok e nós fizemos a seguinte observação para a Grok, tá? Eu pedi para ela fazer um comparativo técnico, fundamentalista, sobre dois ativos, Mantra e XRP. E ele fez um estudo completo sobre isso. Eu não vou me deter aqui nos detalhes técnicos, porque esses detalhes a gente passou lá para a Academia Cripto com Fé, mas eu quero trazer para vocês aqui as informações principais, até para esse vídeo não ficar muito grande, tá? Mas presta atenção e entende isso aqui como um estudo de caso que vai te ajudar bastante na tomada
de decisão. Beleza? Então vamos lá. A Mantra, ela é uma blockchain de camada 1, focada na tokenização de RWA, né? Os Real World Assets, que, em tese, conectam finanças tradicionais ao universo das finanças descentralizadas. O objetivo do protocolo é facilitar a criação, negociação e gestão de ativos tokenizados, como imóveis, títulos e commodities. Ela foi construída no SDK da Cosmos, é uma EVM, né? Uma Ethereum Virtual Machine, tem bastante escalabilidade, possui transações rápidas e tem um foco em segurança e em conformidade regulatória. Isso é a tese por trás do projeto, tá? Casos de uso, como a gente já falou, tokenização de ativos reais, o fornecimento total dela é 888 milhões de tokens e uma boa parte delas destinada à circulação e outras estão em custódia para lançamentos graduais e a gente viu o que aconteceu recentemente com a Mantra, né? Uma queda de mais de 94%, um trade realizado por insiders, que até então a ideia que o mercado tem é que foi uma operação de insiders que se aproveitaram de baixa liquidez no domingo para despejar uma grande quantidade do token OM sobre os holders do projeto, tá? Beleza? E a governança diz que ela é descentralizada, mas a gente percebeu recentemente que ela não era tão descentralizada assim, né? E na teoria tudo é bonito. Quando a turma quer pampar o projeto, tudo é bonito. Ah, tudo é maravilhoso, tudo é sensacional. Mas, quando a gente vai estudar o caso de verdade, ver como é que funciona, a gente descobre que as coisas não são tão bonitas assim como a turma gosta de pintar. Agora, falando um pouco sobre XRP, tá? XRP é um token centralizado criado pela Ripple Labs. Ela é uma criptomoeda projetada para facilitar pagamentos transfronteiriços rápidos e de baixo custo, principalmente para instituições financeiras. Ela utiliza uma tecnologia diferente, ela opera no XRP Ledger, que é um livro-razão distribuído, não é uma blockchain tradicional, ela tem código aberto, ela usa o protocolo Ripple Consensus Algorithm, que é o RPCA, também baseado em validadores confiáveis, não utiliza mineração. Esses validadores são escolhidos pela própria XRP, tá? Pela própria Ripple, fica isso muito claro, é um token 100% centralizado e ela processa até 1.500 transações por segundo, com taxas mínimas e finalização em segundos. Caso de uso, liquidez para transferências internacionais via RippleNet e soluções como XRapid, XCurrent, XVia, stablecoin XLUSD e potencial para os ETFs, que hoje a XRP possui 11 pedidos de ETFs aguardando a aprovação ou não por parte da SEC. Ela tem um fornecimento total de 100 bilhões de tokens XRPs, todos foram criados de uma única vez, tá? Essa é uma correção que eu quero fazer, inclusive, ao texto que foi proposto aí pela Grok e também pelo ChatGPT. Todos foram criados de forma algorítmica uma única vez e eles são distribuídos ao longo dos usuários, né, dos validadores, e uma boa parte fica na posse da própria Ripple. Só para vocês terem uma ideia, esses tokens, eles são vendidos, né? A cada mês é distribuído 1 bilhão de tokens, boa parte deles, 95% da receita da Ripple vem da venda desses tokens, tá? Uma boa parte é vendida e a outra parte volta para o tesouro do projeto. Esse 1 bilhão, ele é liberado em 3 lotes a cada 30 dias, ok? Então isso faz parte desse movimento natural da XRP desde quando ela foi criada, ok? Qual é o consenso? Centralização em relação a outras criptos com validadores selecionados pela própria Ripple. O controle significativo é pela Ripple Labs, o que gera críticas sobre isso, né, em relação à centralização. Agora vamos para os pontos negativos e positivos de uma e outra. Mantra, pontos positivos: inovação em RWA, tecnologia versátil, escalabilidade de baixo custo,
governança descentralizada, e aí eu discordo radicalmente deste ponto, né? Porque ela se mostrou não tão descentralizada assim, porque institucionais conseguiram dampar o preço de forma vergonhosa nos últimos dias. Crescimento em 2025, o setor de RWA é apontado como promissor, com projeções de mercado de 50 bilhões, o que pode impulsionar a adoção da Mantra, isso até a queda que ela teve agora recentemente. Quais são os pontos negativos? Mantra sofreu uma queda brutal recentemente, que não foi especificada nos dados, mas pode indicar instabilidade de preço e perda de confiança no curto prazo. É um projeto novo comparado ao XRP. Mantra é menos consolidado, com menor capitalização de mercado e adoção institucional, e isso aumenta o risco. Ela também tem bastante concorrência, enfrenta a competição de outras blockchains focadas em RWA, como a própria Ondo, e projetos que são desenvolvidos na Solana e também na Cosmos. E possui os riscos regulatórios. Embora focada em conformidade, a tokenização de ativos reais depende da regulamentação global que ainda está em evolução. XRP, pontos positivos. Adoção institucional. A XRP é usada por mais de 300 instituições financeiras globais via RippleNet, com casos reais para pagamentos transfronteiriços. Foi dito recentemente por um grande criador de conteúdo que as instituições financeiras não usam XRP. E isso não é verdade, ok? Nós temos casos reais em pagamentos transfronteiriços, tá? Outra coisa importante positivamente para XRP, estabilidade relativa. Ela é a terceira maior criptomoeda por capitalização em janeiro de 2025. XRP é mais consolidado e menos volátil que projetos menores como o próprio Mantra, na comparação que a gente fez. A resolução parcial do processo da SEC em julho de 2023 e a saída de Gary Gensler da SEC em 2025 trouxe otimismo com potencial para a aprovação de ETFs e uma maior adoção ao longo do ano de 2025. Também o lançamento da stablecoin da Ripple fortalece o ecossistema e atrai mais desenvolvedores e instituições. As previsões são otimistas e indicam preços entre 4,50 e 8,70 até o final de 2025, impulsionados por parcerias e avanços regulatórios. Quais são os pontos negativos, por exemplo, da XRP? O controle da Ripple sobre os validadores e a posse de grande parte dos tokens, que são liberados periodicamente, e geram críticas sobre a falta de descentralização e uma pressão vendedora. Isso é verdade e a gente não pode negar. Eu acabei de falar recentemente que 1 bilhão de tokens são liberados e uma boa parte deles são vendidos para bancar a empresa chamada Ripple, certo? Isso é dos pontos negativos. Segundo, dependência regulatória. A XRP depende de avanços regulatórios, principalmente nos Estados Unidos, ok? E isso ainda está em desenvolvimento. Segundo, ela precisa que o processo seja encerrado definitivamente para que ela venha ter um desempenho muito melhor do que o que já teve recentemente. Concorrência de pagamentos, por exemplo, com outras blockchains, que é o caso da Stellar, a própria Swift, que utiliza vários CBDCs. Elas podem competir com a XRP e competem diretamente no nicho de pagamentos transfronteiriços. Outros pontos negativos é a questão das limitações tecnológicas. Segundo a análise que foi feita, o XRP Ledger está atrasado em funcionalidades como contratos inteligentes em comparação, por exemplo, com o Ethereum e a própria Mantra. A introdução de hooks é uma tentativa de corrigir isso, mas ainda está em desenvolvimento. Em comparação direta entre as duas, tá? Qual é o foco da Mantra? Tokenização. XRP, pagamentos transfronteiriços. Uma utiliza a blockchain camada 1, outra utiliza o XRP Ledger, tá? Não trabalha com mineração, no caso, a XRP, certo? A adoção. A XRP já teve uma ampla adoção, mais de 300 instituições
utilizam a RippleNet. A XRP é centralizada, a Mantra, em tese, é descentralizada, tá? Capitalização, a Mantra tem menor capitalização do que a XRP, indiscutivelmente, tá? A volatilidade, a XRP tem bem menos volatilidade do que a Mantra. A Mantra teve muita volatilidade nos últimos anos, e tanto é que ela cresceu bastante, e isso foi uma prova dessa volatilidade. Os riscos da Mantra é um projeto jovem, concorrente, tem bastante concorrência, precisa recuperar a confiança, porque perdeu, né, praticamente a confiança toda recentemente. No caso da XRP, ela é um projeto centralizado desde o seu nascedouro, possui riscos regulatórios e tem a pressão vendedora de todo mês. A Ripple vendeu 1 bilhão de tokens para poder pagar as suas despesas da empresa, certo? E aí, a pergunta, qual o melhor projeto? XRP é o projeto mais consolidado e com maior adoção no momento no mercado cripto. Depois do Bitcoin, logicamente, né? Sua integração com instituições financeiras, capitalização de mercado robusta e avanços regulatórios, como a própria saída do Gary Gensler e o potencial para aprovação dos ETFs, tornam a XRP uma aposta mais segura para 2025. O XRP já demonstrou resiliência, com uma alta de 546% desde as eleições de Trump em 2024 e superou o Bitcoin no mesmo período, certo? Qual possui a maior assimetria risco-retorno? No caso, a maior assimetria é da Mantra. Porém, ela perdeu bastante confiança do investidor no curtíssimo prazo devido à situação que ocorreu semana passada, né? No último domingo. Então, ela tem uma maior assimetria de crescimento? Sim. Tem uma maior assimetria de risco-retorno? Sim. Porém, no curtíssimo prazo, o Mantra está numa situação bem delicada. XRP tem menor assimetria, pois já é uma cripto estabelecida com preço mais alto, tá? E as previsões apontam topos entre 4,50 e 8,70 até o final de 2025, o que representa um retorno sólido, mas menos explosivo que o de projetos menores como a própria Mantra. O risco é moderado, mas a centralização e os desbloqueios dos tokens podem limitar estes ganhos, beleza? Quais são as perspectivas para 2025 para XRP, por exemplo? Tem um caminho mais claro para crescimento em 2025, impulsionado por catalisadores como os ETFs, a stablecoin RLUSD e um ambiente regulatório mais favorável nos Estados Unidos. A possível criação de uma reserva estratégica de XRP pelo governo Trump, embora improvável, adiciona uma especulação positiva. No entanto, sua centralização e concorrência em pagamentos podem limitar esse potencial a longo prazo. Isso aqui, gente, eu tô lendo os pontos positivos e os negativos sem esconder nada de vocês, tá? Sem esconder nada de vocês. E qual é a conclusão? XRP é o melhor projeto para 2025 devido à sua adoção institucional, capitalização robusta e menor risco regulatório após avanços recentes. Ele oferece estabilidade e um crescimento sólido, ideal para investidores que buscam segurança relativa no mercado cripto. Mantra, por outro lado, tem a melhor assimetria por seu potencial de valorização em um segmento emergente como RWAs, mas é mais arriscada devido à sua juventude e volatilidade recente. Qual é a recomendação desse estudo da Grok? Para investidores conservadores, XRP é a escolha mais segura e com maior probabilidade de entrega em 2025. Para aqueles com maior tolerância ao risco e visão de longo prazo, Mantra pode oferecer retornos superiores se superar os desafios atuais e capitalizar o crescimento do mercado DeFi e RWAs. Certo? E aí eu estiquei um pouco mais a pesquisa e fiz a seguinte pergunta importantíssima. Quais os impactos positivos da implementação da ISO 222 em 2025 para projetos como XRP, XLM e tantos outros, tá? E aí ele começa explicando o seguinte: a ISO 222 vai fornecer um formato de mensagens padronizado, baseado em XML, que unifica a comunicação entre bancos, infraestruturas de mercado e clientes.
Criptomoedas como XRP e XLM, que já são compatíveis com o padrão, podem se integrar mais facilmente com essas redes, como a SWIFT, que planeja concluir a migração para a ISO 222 até novembro de 2025, e outros sistemas de pagamento, como a Fedwire e a SEPA. Qual o impacto disso para a XRP? A RippleNet, rede global de pagamentos da Ripple, é compatível com o ISO 222 desde 2020, permitindo que instituições financeiras usem XRP como uma ponte para liquidez em transações transfronteiriças. Isso posiciona a XRP como uma opção atrativa para bancos que buscam eficiência e conformidade, tá? Esse impacto também pode acontecer sobre a XLM e outros projetos como a própria XDC, que é focado em finanças comerciais. Algorand também pode se beneficiar, que é escalável para aplicações institucionais, e esses projetos todos que foram citados aqui fazem parte da categoria das criptos da ISO 222. E é muito importante você entender isso, certo? No caso de preço, tá? Que muita gente se pergunta, né? Potencial de valorização. Qual o impacto que a ISO pode causar no preço? Sendo muito verdadeiro com vocês, mínimo. Mínimo, tá? Mínimo. Por quê? Porque existe no mercado uma percepção de que quando a ISO 222 entrar totalmente em operação, né? Os investidores institucionais vão ser atraídos e tal, e aí pode aumentar a demanda e o preço da XRP. Porém, contudo, entretanto, isso é legítimo? Sim, mas na prática, tá? Na prática, a ISO 222, ela é apenas mais uma ferramenta de facilitação do uso da XRP nos pagamentos transfronteiriços. Isso pode não ter, né, um impacto diretamente de curtíssimo prazo sobre o preço. Isso aí se tornará, ou já se tornou, né, uma narrativa que no curtíssimo prazo pode não ter tanto impacto sobre o preço. Beleza? Então é importante você entender isso, tá? É importante você entender isso. Quais são os impactos, por exemplo, positivos em relação à conformidade regulatória da ISO 222? Para a XRP, as operações elas vão ser mais rastreáveis e mais compatíveis com as normas de compliance, o que é crucial para a adoção de bancos e governos, certo? E isso vai reduzir os riscos de fraude e facilitar auditorias, alinhando-se com exigências regulatórias globais, certo? Então, é muito importante também você entender que, além de impactos positivos no preço, também haverão impactos positivos para a questão regulatória global. Isso aí é sensacional, porque, querendo ou não, gente, isso vai fazer com que a XRP seja mais aceitável no médio e longo prazo por essas instituições. O próprio CTO da Ripple, o David Schwartz, ele afirmou que o impacto da ISO 222 no preço da XRP é mínimo, pois o padrão é apenas uma camada de mensagens e não altera diretamente o funcionamento das criptomoedas, tá? A narrativa de valorização pode ser mais especulativa do que fundamentada, e atrasos na implementação da ISO 222, como a migração da SEPA para março de 2024, podem frustrar investidores esperando ganhos mais rápidos. Por isso que é importante você entender, né? Entender melhor sobre os ativos para não cair em mentiras deslavadas, tá? Principalmente as que estão sendo ditas aí recentemente por pessoas do mercado de criptomoedas. Então, é fundamental você compreender esses fatores importantes, tá? Inclusive, a própria Cardano pode se beneficiar dessa situação, tá? Pode se beneficiar dessa situação e
E se ela não se adaptar, tá? Ela pode enfrentar resistência na conformidade e na comunidade se ela não se adequar à ISO 222. Entendeu? Então, assim, é bem complexo, tá, pessoal? É bem complexo você entender esse contexto e você precisa ter a humildade de estudar, tá bom? De estudar para não cair em narrativas, tá certo? Não cair em narrativas. Quais são os projetos que estão envolvidos nessa situação? XRP, XLM, XDC, Algorand, QNT, HBA, IOTA e a própria ADA Cardano são declaradas compatíveis com a ISO 222. A concorrência no nicho de pagamentos transfronteiriços pode diluir a adoção individual de cada projeto. E a XRP sai na frente por ser a única que desde o seu início já nasceu com esse propósito, já nasceu com essa situação, certo? Beleza? Então, independentemente de todo esse cenário, gente, independentemente de todo esse cenário, qual a conclusão que a gente tem que tirar disso, né? É que o XRP é o projeto mais bem posicionado devido à sua liderança em adoção institucional, integração com a ISO 222, potencial para ETFs e, inclusive, CBDCs espalhados pelo mundo. Ele oferece um equilíbrio entre estabilidade e crescimento, ideal para investidores institucionais e também para investidores de varejo. Dando uma palhinha sobre XLM e XDC, XDC e a própria Quant, eles possuem uma assimetria de risco-retorno maior, porém atraente para investidores de alto risco, ok? Só que eles dependem de tração da XRP e também da XLM. Ou seja, projetos como XDC precisarão que XRP suba primeiro, XLM vá depois, e aí XDC pode crescer bastante também com uma assimetria mais arriscada, porém um retorno maior também. Então, senhores, é importantíssimo vocês entenderem que conhecer esses ativos que são de uma categoria diferente, principalmente que utilizam ou que utilizarão a ISO 222, é fundamental para não cair, inclusive, em mentiras, como, por exemplo, XRP pode valer $20, $50, $100. Isso é, pelo menos no atual cenário, impossível de acontecer. Então, a gente precisa ter os pés no chão. E a intenção desse vídeo aqui não foi afrontar ninguém, mas trazer para vocês conhecimento, tá? Conhecimento. E repito, se você quiser ter acesso aos 2 documentos que foram gerados a partir desse trabalho de pesquisa feito pela equipe da Academia Cripto com Fé, é só você acessar a Academia Cripto com Fé, mandar uma mensagem aí no WhatsApp que está aparecendo na tela para você. E para se especializar no DeFi, nós estamos com as inscrições abertas para o Mestre do DeFi 2.0, que irá começar as suas aulas no dia 26 de abril e vai te trazer a oportunidade, né, de tornar-se um especialista no ambiente das finanças descentralizadas, e aí sim você vai passar a entender completamente como funciona o mercado, né, como funciona o DeFi, como você ganha, faz renda passiva diariamente com esta ferramenta chamada finanças descentralizadas. Então, se você quer fazer parte desse treinamento, as inscrições estão abertas também através do WhatsApp que está aparecendo na sua tela. Muito obrigado pela sua companhia. Eu sou o professor Walter Silva e espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder nenhum outro conteúdo aqui do canal Cripto com Fé. Grande abraço!